Oi, gente! Estamos aqui para fazer mais uma pergunta para o Dr. Edson Amâncio. Dr. Edson Amâncio, o senhor poderia contar para a gente alguma das experiências que seus pacientes vivenciaram? Experiências de quase morte? Pois não, Nara. Pelo menos 3 dessas experiências eu tenho assim, muito claras para mim. Eu vou te contar a experiência que eu presenciei. Então, era um paciente adulto jovem que submeteu-se a uma cirurgia de crânio para retirada de um tumor. E acontece que esse tipo de lesão é muito vascularizada, sangra muito. Então, é uma cirurgia que você faz muito devagar para que o paciente também não perca muito sangue. E é tudo muito delicado e muito lento. É uma cirurgia microscópica, com microscópio, enfim. Mas essa cirurgia durou umas 8 horas. Uau. E durante todo o tempo da cirurgia, o paciente vai perdendo sangue e normalmente os anestesistas vão repondo o sangue, e como acredito tenha sido feito. Mas a gente não está atento a isso, você está atento ao procedimento cirúrgico. O fato é que no final da cirurgia, quando tudo tinha praticamente acabado, o tumor totalmente removido, ele teve um sangramento venoso súbito, muito volumoso. E os anestesistas não comunicaram absolutamente nada. Eu vi que havia um corre-corre na sala, eu quis saber o que era. Eles me disseram que o paciente era O negativo e todo o sangue que existia disponível já tinha sido transfundido. Então não estava se repondo líquido, né, soro concentrado numa velocidade rápida, mas não havia mais sangue. E eles já tinham, sem que eu soubesse, procurado esse tipo de sangue nos hospitais da cidade e nenhum deles tinha disponibilidade naquele momento. O fato é que o paciente, eu terminei rapidamente a cirurgia, porque eu já tinha sangrado o suficiente, digamos assim, e o paciente foi dado como irrecuperável, foi considerado como morto na sala cirúrgica. Na verdade, essa morte foi uma morte suposta, né? Porque os batimentos cardíacos com líquido continuaram, a ponto de, quando eu saí da cirurgia, o paciente estava sendo levado para a UTI, e eu disse à família que a possibilidade de sobrevivência dele era mínima, por causa dessa situação, e caso ele sobrevivesse, com certeza ficaria com sequelas graves. E a família, naturalmente, muito compreensiva, eles presenciaram aquela agitação, aquela busca afobada de sangue, e as enfermeiras comunicam. E o fato é que quando eu cheguei, a família estava absolutamente tranquila, dizendo que eu acho que eles perceberam que eu estava muito abatido, quase 10 ou 12 horas de cirurgia. Enfim, eu fui para casa, convicto de que o paciente estava morto. E no dia seguinte eu voltei à UTI para ver o paciente. Para minha surpresa, ele estava completamente acordado e totalmente lúcido. E não houve milagre nenhum, na verdade. Assim que eu fui embora, a UTI conseguiu uma remessa de sangue, ele foi transfundido, e o fato é que ele recuperou completamente. Então esse é o caso clínico. Agora, quando ele recuperou, que ele teve condição de conversar calmamente comigo, ele me contou a experiência quase morte que ele passou, com todas as características que nós já sabemos que tem, né? A história do túnel, da luz, da alegria. Como? Todas as características da IQM, né? Que é considerado, descrita, né? Ela tem uma série de características. Não são necessariamente todas iguais, mas as dele tinham esses dados, né? Ele subitamente se viu transportado por um lugar desconhecido, com muita luz. Ele encontrou pessoas mortas, parentes deles que já tinham morrido. Que ele conhecia ou não? Que ele conhecia. Ele chegou a conhecer. Que já conhecia em vida. E teve a sensação de alegria muito intensa, luz muito brilhante, a perda da noção de tempo e de espaço, ele não tinha a menor ideia onde estava, e depois a insistência de um parente para que ele voltasse, que aquilo era uma coisa temporária. Ele foi obrigado a retomar e me despertou na UTI. Então, mais ou menos isso. Esse é um caso meu. Agora, tive outros pacientes que tiveram experiência, não que eu estivesse presente na hora que o fenômeno estava acontecendo. Eles me contaram. Um deles é um paciente que teve malária
Não, teve uma meningite na África. E entrou em coma e foi transportado para o Brasil para ser tratado no hospital do Brasil. Esse paciente ficou em coma 14 dias e depois ele se recuperou, teve todo um período de reabilitação e ele foi me procurar no consultório porque nesse período ele teve várias convulsões, crise epilética. E conversando com ele, então ele me contou que teve experiência quase morte. Ele se viu fora do corpo, ele se viu na UTI, teve lá algumas experiências de encontrar também pessoas que já tinham morrido, e sensação de alegria, de indecisão para voltar ao próprio corpo, né? Então esse é um caso dessa meningite. E tem um caso que eu também considerei muito interessante, que é um paciente que foi vítima de uma tentativa de assassinato. Coisa leve, né, gente? Esse paciente levou vários tiros, ele percebeu que ali era uma execução, ele saiu correndo e com vários tiros no corpo e foi transportado para um hospital e ele sobreviveu. Mas o que é a experiência dele que eu achei curiosa é que ele disse que levou os tiros e continuou correndo desesperadamente, mas depois ele concluiu que não era ele, o corpo dele. Aí ele parou num lugar, diante de uma porta, essa experiência que ele conta. Né? Mas ele tinha caído, nos primeiros tiros que ele levou, o corpo dele, ou seja, o corpo caiu. Tipo Ghost, né, mesmo? Mais ou menos. Né? ele levou ele os conta tiros. Isso. E caiu. E a sensação dele é que ele estava fugindo, olhou para trás e viu que o corpo dele estava caído. Os tiros que ele levou, ele percebeu que iam matá-lo. Ele começou a correr e levou os tiros. Só que ele caiu com os primeiros tiros. Mas para ele continuou correndo. O corpo dele caiu e a consciência dele continuou. Exatamente. Aí ele foi levado para o hospital, lá, né? Totalmente desacordado, né? Quase morto, né? Aí encaixa bem, quase morto, né? Mas desculpa, quando o senhor estava contando, eu acabei lhe interrompendo, desculpa, mas que ele se deu conta como foi que ele se deu conta de que ele estava correndo, mas o corpo dele estava para trás? Ele parou, de uma certa altura, ele acha que foi levado num determinado lugar, sentou-se e ficou contemplando uma porta, era uma barreira, uma espécie de barreira, era uma porta. E depois ele não lembra de mais nada. Né? Então, essa história, confrontada com a esposa dele, que contou, ela conta o seguinte, que ele percebeu que iam atirar, o sujeito desceu do carro e já apontou, ele percebeu, correu e ela disse que ele caiu imediatamente nos primeiros tiros. E ele disse que continuou correndo um tempo longo até esse lugar. Essas são as 3 experiências assim, que pacientes meus, né? Depois foram aparecendo outras histórias, não necessariamente de pacientes meus, mas depois do nosso estudo aberto, que nós convidamos as pessoas a se manifestarem, então tem história, cada uma mais interessante do que outra. Essas outras entrevistas que vocês estão tendo a oportunidade de ver. Dr. Edson Amâncio, muito obrigada por ter compartilhado conosco as experiências dos seus pacientes. Deve ser muito louco estar no lugar do senhor, né? O paciente seu quase morto, no dia seguinte ele está lá, lúcido, contando tudo isso. Enfim. Gente, vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada. E por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos e até a próxima.